Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui com a gente. Hoje o foco são os documentos que detalham a estrutura de comissionamento e benefícios da iGreen Telecom. Recebemos um material bem interessante que descreve como os licenciados são pagos, né, por oferecer as soluções de internet da empresa. E segundo essas fontes, a promessa é de serviços rápidos, eficientes e com planos acessíveis. A nossa missão aqui, então, é tentar destrinchar esses caminhos para a remuneração, as comissões diretas, as indiretas, o papel das qualificações mensais, anuais e como funcionam aqueles bônus um pouco mais elaborados, tipo os royalties e a tal da equiparação. E olha, um ponto que já chama atenção logo de cara e talvez simplifique um pouco para o licenciado, a comissão base por conexão é a mesma, não importa o plano que o cliente escolhe. Isso é interessante mesmo. Quem sabe priorizando mais o volume de conexões. Bom, mas vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Como é que a remuneração básica se estrutura no dia a dia do licenciado? Então, a base recorrente, pelo que os documentos mostram, vem principalmente de duas fontes. Primeiro, tem a conexão direta, que eles chamam de CD. Aí o licenciado ganha R$ 7,00 por cada cliente que ele pessoalmente conecta na rede. É a venda direta dele. Certo, R$ 7,00 pela conexão direta. Isso. Depois tem a conexão indireta, a CI. Essa paga R$ 1,00 por plano que for conectado por alguém da rede desse licenciado. Alguém que ele trouxe para o negócio, sabe? Ah, entendi. Então um ganho pela venda própria e um ganho menorzinho pela venda da equipe que ele está formando abaixo dele. Exatamente. É isso aí. E, olha, sobre essa conexão indireta de R$ 1,00, tem um detalhe importante que as fontes destacam bem. Qual seria? Esse valor só é pago se o licenciado que está recebendo, quer dizer, o que está acima na rede, tiver conseguido a qualificação Pro no mês anterior. Se o licenciado que está recebendo, quer dizer, o que está acima na rede, tiver conseguido a qualificação Pro no mês anterior. Pro. As fontes não entram em super detalhes do que define ser Pro, mas batem na tecla que é uma qualificação mensal, essencial para esse ganho específico sobre a rede. Entendi. Quer dizer, já começa com uma camada de performance mensal aí para garantir esse ganho da rede. Mas as fontes falam bastante de royalties também, né? Como é que eles entram nessa conta toda? Sim, os royalties são, tipo assim, um nível a mais de ganhos. Eles são pagos sobre todas as conexões da equipe comercial do licenciado, tanto as diretas, as CD, quanto as indiretas, as CI. E o valor que paga por cada conexão varia bastante, dependendo da qualificação que o licenciado alcançou na estrutura da iGreen. E aqui os valores começam a ficar bem interessantes, pelo que eu vi. Os documentos mostram que começa em R$ 1,00 por conexão para quem é sênior ou essa expansão. Isso pode ir subindo até R$ 5,00 por conexão lá no nível acionista. É uma diferença bem grande, né? É uma diferença considerável. E tem um ponto crucial sobre esses royalties, que as fontes deixam bem claro. Para um licenciado receber o royalty do nível dele, sobre as próprias conexões diretas, as que ele mesmo fez, ele precisa estar efetivamente qualificado naquele nível. Ah, não basta estar quase lá. Não. Se ele estiver só como pré-qualificado, segundo os documentos, ele ainda não recebe esse extra sobre as vendas que ele mesmo fez. Tem que ter a qualificação confirmada mesmo. Entendi a lógica dos royalties. Então, vamos pegar um exemplo prático para ver se eu entendi. Um licenciado que chegou a gestor. O royalty para gestor é R$ 2,00, certo? Certo. Então, ele somaria esses R$ 2,00 aos R$ 7,00 da conexão direta que ele fez, daria R$ 9,00 no total sobre as vendas diretas dele. É isso? Correto. Sua conta tá certinha. Para as vendas diretas de um gestor que está qualificado naquele mês, seria isso. E a dinâmica de equipe fica mais interessante ainda com o que eles chamam de bônus royalties green. Bônus royalties green? Ele funciona de uma maneira proporcional, usando outro exemplo que aparece lá, um executivo. Ele teria direito a R$ 3,00 de royalties sobre as conexões da equipe dele, certo? Certo, R$ 3,00. Agora, se na equipe dele tiver um sênior, e esse sênior, por sua vez, ganha R$ 1,00 sobre a equipe dele, o executivo não vai receber os R$ 3,00 cheios sobre a produção da equipe desse sênior. Ele recebe a diferença... Ah, a diferença. R$ 3,00 menos R$ 1,00
Então, R$ 2. Exato. R$ 2 sobre a equipe daquele sênior. Isso parece ser um incentivo bem claro para você formar e desenvolver outros líderes na sua equipe, né? Não só cadastrar. Faz todo sentido. Incentiva o crescimento em profundidade na rede. Mas aí me surge uma dúvida. E se alguém na equipe cresce tanto que alcança exatamente o mesmo nível de qualificação do líder dele? O royalty diferencial some nesse caso, né? Ótima pergunta. É justamente aí que entra um outro mecanismo que os documentos descrevem: os royalties equiparação. Equiparação? Isso. É um bônus mais específico só para os níveis mais altos e expansão, executivo e para cima. Quando um licenciado logo abaixo na rede alcança a mesma graduação do líder direto dele, o royalty padrão sobre a equipe dessa pessoa realmente para de ser pago para o líder. Só que aí a equiparação é ativada. E o que ela faz? Ela paga valores menores. Começa em 0,60 no primeiro nível de equiparação e vai descendo até 0,20 lá no quinto nível sobre a produção da equipe inteira daquele licenciado que se equiparou. Entendi. É uma forma de manter um fluxo de ganho para o líder, mesmo quando alguém da equipe dele chega no mesmo patamar? Interessante. Exato. Mantém o incentivo mesmo com a igualdade de ranking ali na linha direta. Interessante esse mecanismo para mitigar a perda de ganhos com o sucesso da equipe. Agora, olhando aqui para as fontes de novo, parece que tem mais um componente que influencia os ganhos. Algo relacionado a quilowatt-hora. O que seria isso? Parece meio fora do contexto de telecom, né? Sim, e aqui as fontes trazem uma métrica com um nome um pouco inesperado mesmo: quilowatts-hora qualificáveis na telecom. Embora quilowatt-hora lembre energia, né? Totalmente. Aqui parece ser um indicador interno deles, para medir talvez a atividade ou valor de certos tipos de clientes na base da iGreen. E que tipo de cliente seria esse? Segundo o material, só contam como ativos para essa métrica os clientes de portabilidade, ou seja, aqueles que vieram para a iGreen trazendo o número de outra operadora. Ah, clientes que vieram da concorrência, então. Entendi. E cada um vale quanto? Cada um vale 200 kWh, de acordo com os documentos. E tem alguma condição para esses quilowatt-horas continuarem contando? Tipo, o cliente tem que ficar ativo? Tem sim, e é uma condição bem importante, ligada à adimplência. Se esse cliente de portabilidade ficar inadimplente por 30 dias, ele deixa de ser considerado ativo para essa contagem, e os 200 kWh que estavam associados a ele são removidos do total do licenciado. Poxa, então a manutenção da qualificação e, por consequência de parte dos ganhos, depende não só de trazer gente nova, mas de manter um perfil bem específico de cliente, ativo e pagando em dia, o de portabilidade. Exatamente. Sugere uma dependência forte desse perfil de cliente. Certo. Bom, juntando todas essas peças, o que essa estrutura toda nos diz? Parece um sistema bem Multifacetado, né? que tenta recompensar várias coisas ao mesmo tempo. A venda pessoal, claro, o crescimento da rede, o desenvolvimento de líderes com esses royalties diferenciais e a equiparação, e de forma indireta, mas bem clara, a aquisição e a retenção de um tipo muito particular de cliente, o de portabilidade, que paga direitinho. Exato. O que eu acho fascinante é observar como a estrutura parece ter sido desenhada, talvez cuidadosamente, para moldar o comportamento do licenciado em cada fase. Primeiro, vender. Depois, construir equipe. Aí, se qualificar e ajudar a equipe a se qualificar. E por fim, com a equiparação e essa métrica de quilowatt-hora, parece buscar a sustentabilidade de redes maiores e talvez a qualidade da base de clientes, né? Focando nesses de portabilidade. Fica então uma reflexão final. Essa ênfase toda nos clientes de portabilidade e na adimplência deles para contar os tais quilowatt-horas qualificáveis, o que será que essa especificidade toda pode estar sinalizando? Talvez sobre a estratégia de mercado mesmo da iGreen Telecom, ou quem sabe sobre os desafios que ela enfrenta para gerenciar a base de clientes dela e garantir uma receita mais estável. Fica aí algo para a gente pensar um pouco mais.